Olá, alunos, sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia desta semana. E a proposta, né, desta semana é a gente discutir o seguinte questionamento: a violência, né, dentro da sociedade, como a gente já tem trabalhado aí ao longo desse quarto bimestre, a gente refletir um pouco agora a ideia da violência nos jogos eletrônicos, né? E o que vocês acham em relação a isso? A gente vai ver duas visões de estudiosos sobre o tema e também, né, colher as informações do que vocês entendem e qual a percepção de vocês sobre os jogos eletrônicos. E que alguns deles têm muita violência no jogo. E essa violência estando no jogo, ela pode motivar o jogador a também na vida real praticar violência. Ou seja, os videogames, né, os jogos eletrônicos que em seu interior, né, nos níveis de jogos lá, muitas das vezes são reproduzidas e produzidas violência. Vocês acham que influenciam, motivam para que o jovem também pratique violência aqui fora? Né? Se ele está no mundo virtual dos jogos, ele pode praticar isso depois no mundo real, aqui fora, né? Com os outros, com os colegas ou dentro da sociedade. Então é o tema desta semana, é a gente refletir, como a gente já vem trabalhando aí ao longo desse bimestre, a questão da violência e os jogos eletrônicos. Como vocês percebem isso? Então eu vou entrar no texto para clarear um pouco mais as ideias sobre a temática desta semana. A violência nos jogos eletrônicos é um tema muito recorrente na mídia, né? E tem bastante destaque no cotidiano dos adolescentes e jovens, porque os videogames são muito apreciados por eles. Trazer o estranhamento para afirmações de ambos os lados é uma forma de desnaturalizar o olhar sobre a problemática. O que isso quer dizer? Que é interessante a gente ter um estranhamento em relação a isso. A gente vai poder ter duas versões sobre a ideia dos jogos eletrônicos, né? É uma questão que divide opiniões. Para uns, os jogos, né, na verdade, não influencia no sentido de motivar ou ser um gatilho para que o indivíduo comece a uma relação em cadeia de atos violentos. Para outros, não, né? O videogame interfere, interage, motiva, sim. Então a gente vai poder entender ambas as visões e discutir aí e chegar a um certo denominador comum, se de fato os jogos eletrônicos eles são nocivos ou eles são bons no sentido de trazer entretenimento, diversão, lazer, ou não, se ajuda e faz com que a violência também seja propagada de forma muito mais banal dentro da sociedade. Então vamos lá. O primeiro texto vai falar sobre a seguinte questão: os críticos continuam apontando os videogames, né, como responsáveis pelo comportamento violento dos jovens, uma vez que seus recursos gráficos e cenários se tornam mais complexos e às vezes perturbador. Mesmo com as taxas de criminalidade juvenil decrescendo, ou seja, tendo uma acentuada diminuição, se quisermos entender por que jovens, particularmente de classe média ou com um ambiente estruturalmente estável, cometem atos violentos, precisamos olhar para além dos jogos que eles jogam. Então aqui me parece que, ao mesmo tempo que fala, né, que os jogos ele tem ali um percentual de violência dentro dele ou durante os níveis ali de jogos, que não são todos, alguns têm, né? Ele fala que devemos olhar para além desses jogos, né? Porque o comportamento violento não é causa única ou fundamento os jogos, né? Tá? Tem todo um pano de fundo de questões aí que envolvem o jovem ser violento, uma vez que tem muitos jovens que não são, né? Alguns sociólogos vão dizer que é a criação, a educação, quer seja familiar, escolar, a própria sociedade e cultura em que eles vivem, é que vão fazer deles indivíduos violentos ou não, ou serem bons cidadãos, né? E pessoas que vão saber se relacionar de forma pacífica e não violenta. Então, o primeiro texto ele faz um pouco essa ideia, essa discussão sobre os jogos eletrônicos. O segundo já parte da seguinte ideia, né? Com base em meta-análise, ou seja, uma análise muito mais aprofundada, concluímos que praticar jogos eletrônicos violentos está associado ao incremento do nível de manifestação de agressão física ao longo do tempo, em comparação com níveis de agressão anteriores. Essa descoberta corrobora e colabora
a afirmação geral de que o jogo eletrônico violento está relacionado ao aumento da agressão física ao longo do tempo. Então, nesse segundo documento, já ressalta a seguinte ideia, que anterior, né, aos jogos, né, eletrônicos, se havia violência sim, só que em menor escala. Agora, ultimamente, com essa cultura digital, virtual e de jogos, cada vez mais de entretenimento, quase que em tempo real, como se você estivesse dentro do jogo, é muito mais realista os jogos, né, e que muitos deles trazem em sua trama, né, violências, roubos, assaltos e mortes violentas. Esse documento tem dito que isso tem aumentado sim o processo da agressão física ao longo do tempo. Então é interessante pensar que os dois documentos eles trazem as duas versões. Um fala que devemos olhar para além dos jogos eletrônicos, ou seja, não é os jogos eletrônicos que está fazendo o jovem ou o indivíduo ser violento, mas toda uma questão social, é um conjunto da obra. E o outro conteúdo diz que não, né? Que pelo contrário, antes havia um índice baixo de violências, né? Mas com a incidência, a produção em grande escala de jogos, né, cada vez mais sofisticados, tem aumentado sim. No caso desses que produzem em seu conteúdo violência, tem aumentado também comportamentos mais violentos e, vamos dizer assim, significativos dentro da sociedade. Então, alunos, é mais ou menos um pouco essas questões que vamos estudar para esta semana, sobre a questão da violência presente, né, nos jogos eletrônicos. Se isso, de fato, parte deles ou não, parte da própria sociedade que está vivendo aí algumas dificuldades na formação do indivíduo. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.